Bom, pessoal, a superfície da medula espinal, ela apresenta sulcos longitudinais, ou seja, de uma extremidade à outra da medula espinal, nós podemos observar esses sulcos. Esses sulcos, eles são o quê? São depressões que percorrem a medula em toda a sua extensão. Esta é uma figura esquemática de uma secção transversal da medula espinal. Utilizaremos esta imagem para representar os sulcos existentes na medula espinal e assim facilitar o nosso estudo. A fissura mediana anterior, ela está representada pela flecha preta. Fissura significa um sulco muito profundo. Ou seja, pessoal, a fissura ela é diferenciada de um sulco. Ela é mais profunda. Ela está localizada no plano mediano e voltada anteriormente. Daí o nome fissura mediana anterior. Todas as outras depressões são então chamadas de sulco. A flecha vermelha, ela aponta o sulco mediano posterior. A flecha verde, o sulco lateral anterior. A flecha azul, o sulco lateral posterior. E em rosa pode ser observado o sulco intermédio posterior. Pessoal, esse sulco, o sulco intermédio posterior, ele está localizado entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior e só está presente na região cervical e torácica alta da medula espinal. Ou seja, na região torácica baixa e na região lombar e sacral, nós não observamos a presença desse sulco intermédio posterior. Bom, pessoal, aqui nós podemos observar nesta figura, nos sulcos lateral anterior e lateral posterior, nós podemos observar que eles fazem conexões às raízes ventrais e dorsais dos nervos espinais. A gente já vai ver na sequência a importância dessas raízes, ou seja, a função dessas raízes. Então, a gente vê que no sulco posterior, então, nós temos a entrada das raízes dorsais, que são raízes sensoriais, e na parte anterior nós temos, então, a saída em verde das raízes motoras, das raízes ventrais. Toda informação que chega pela parte posterior é dita informação aferente. Toda informação que sai pelo corno anterior e pelo sulco lateral anterior é chamado então de informação eferente. Bom, pessoal, aqui a gente pode estudar um pouco melhor a formação de um nervo espinal. Então nós temos o nervo, ele pode ser um nervo motor, quando ele tem a função apenas motora, de induzir uma contração muscular. Ele pode ser um nervo somente sensorial, quando ele leva só uma informação sensorial, de toque, pressão, vibração, dor. Ou ele pode ser um nervo misto, que é o caso desse desenho que a gente está vendo aqui. Então, o nervo ele tem uma parte sensorial que está em verde e ele tem uma parte motora que está em vermelho. Nós podemos observar que o nervo em verde ele está inervando a pele. Então, ele é capaz de detectar um estímulo de toque na pele, um estímulo térmico, podendo ser frio ou calor, um estímulo químico, podendo ser um ácido em contato com a pele, podendo também ser um estímulo nociceptivo, ou seja, um estímulo de dor, doloroso, que pode causar uma lesão. E esse neurônio, então, ele dispara nessa terminação nervosa, onde está em contato com a pele, e leva a informação, é conduzida ao longo desse axônio em verde, que ele vai entrar pela parte posterior da medula espinal, no sulco lateral posterior. Lá ele vai fazer sinapse com outro neurônio e ali ele vai liberar então o glutamato. Como nós já temos falado bastante de glutamato, é o principal neurotransmissor excitatório. Então é assim que o neurônio se comunica com o outro, então se comunica lá na medula espinal. Em vermelho, nós temos então o neurônio saindo da medula espinal, então levando uma informação eferente, ele saindo pelo sulco lateral anterior. Esse neurônio ele leva a informação que ele vai alcançar quem? Um órgão efetor, que é o músculo. Lembra que nós falamos que o principal neurotransmissor na transmissão entre o nervo e o músculo é a acetilcolina? Que a acetilcolina tem uma ação excitatória. Então, assim, esse nervo em vermelho produz uma contração muscular nesse músculo.
Então aqui nós temos esse nervo misto, tendo essa parte sensorial em verde e a parte motora em vermelho. Bom, pessoal, então na medula espinal existe a substância branca, que é formada por fibras, a maior parte delas mielínicas, ou seja, são fibras que estão envolvidas por a bainha de mielina, que é o que a gente viu lá naquelas aulas anteriores, a aula de estrutura e divisão do sistema nervoso. Então essas fibras, elas sobem e descem na medula espinal, levando informação sensorial ou trazendo informação motora, e podem ser então agrupadas de cada lado em 3 funículos ou cordões. Temos então um funículo anterior, que ele então destacado aqui por essa estrela branca, ele está situado entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior. Temos também o funículo lateral, que ele está aqui demonstrado pela estrela vermelha, situado entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. E por fim, nós temos o funículo posterior, que está localizado entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior. E na parte cervical e torácica alta, esse funículo ainda, o funículo posterior, pode ser então, ele é ainda dividido pelo sulco intermédio posterior, que divide então em os fascículo grácil, que está localizado mais medialmente, e fascículo cuneiforme, localizado mais lateralmente. Na medula espinal ainda, nós temos a substância cinzenta, que é, então, uma substância que está relacionada com os corpos celulares dos neurônios na medula espinal. Então, a substância cinzenta ela está localizada por dentro da substância branca e apresenta a forma de uma borboleta ou de um H medular. De cada lado são distinguidas 3 colunas, e essas colunas elas aparecem nos cortes então transversais como cornos, e que são as colunas anterior, coluna lateral e coluna posterior. A coluna lateral ela está geralmente relacionada ao sistema nervoso autônomo simpático, e aí nós conseguimos identificá-la geralmente na medula torácica e lombar alta. Bom, pessoal, a conexão com os nervos espinais marca a segmentação da medula espinal, que não é completa, uma vez que não existem septos ou sulcos transversais separando um segmento do outro. Então, considere-se esse segmento medular de um determinado nervo a parte da medula espinal onde fazem conexões os filamentos radiculares que entram na composição deste nervo. Assim, destacado pela linha tracejada, aqui em vermelho, podemos observar aqui na figura que estão se conectando com a medula espinal os filamentos radiculares anteriores que formam a raiz anterior do nervo espinal, e os filamentos radiculares posteriores formam então a raiz posterior do nervo espinal. Na medula espinal existem 31 pares de nervos espinais, os quais correspondem 31 segmentos medulares, assim distribuídos. Nós temos então 8 pares de nervos cervicais, sendo lá de C1 até C8. Então, pessoal, lembrando que na coluna cervical nós temos 7 vértebras cervicais. No entanto, nós temos 8 raízes cervicais. E isso se deve ao fato de que a primeira raiz, a raiz de C1, ela sai do forame intervertebral por cima, então, por cima do corpo vertebral, por cima da vértebra de C1. E o resto, C2, C3, C4, C5, C6 e C7, dessas raízes saem por baixo da vértebra. Por isso, nós temos 8 raízes cervicais. Nós temos também 12 raízes torácicas, de T1 a T12. Nós temos 5
raízes lombares de L1, L2, L3, L4 e L5. Nós temos 5 raízes sacrais de S1 a S5 e nós temos um par de nervos coxígeos. Então, pessoal, as raízes elas inervam a pele, né? Quando a gente está falando da inervação sensorial, daquelas raízes que inervam lá a pele, ou inerva um músculo, uma articulação, mas que tem uma inervação sensorial, elas entram no corno posterior da medula espinal. Quando inerva a pele, é chamado de dermátomo. E o dermátomo, essa imagem a gente pode observar aqui, onde nós temos imagens anteriores e posteriores. Essas imagens, elas nos trazem uma inervação segmentar. Quer dizer que cada região, cada segmento, C1, C2, C3, C4, vai ter uma inervação na pele correspondente. Fica mais fácil a gente identificar quando a gente olhar na parte posterior, no último, ali à direita, a última imagem, onde a gente consegue observar o trajeto de L5 e de S1, onde nós temos ali o trajeto e bem da região do paciente que tem uma lesão na coluna espinal, lá a nível de L4, L5, L5, S1, onde o disco está comprimindo essas raízes que estão inervando a parte posterior da coxa e da perna. E a sintomatologia, a dor do paciente, é referida bem nessa região. Então, assim, a gente conhecendo esses dermátomos, a gente consegue inferir a provável nível de lesão na medula espinal, um possível compressão de alguma raiz nervosa que pode estar gerando um sintoma num braço do paciente, no antebraço, na mão, na coxa, de acordo com o nível na coluna que a compressão está ocorrendo. Bom, então existe a diferença de tamanho entre a medula espinal e o canal vertebral. E também existe a formação da cauda equina. Isso tudo, pessoal, essa diferença entre a medula espinal e o canal vertebral, essa diferença do tamanho e a formação da cauda equina, ela é resultado de ritmos de crescimentos diferentes, né, em sentido longitudinal entre a medula espinal e o canal vertebral. Até o 4º mês de vida intrauterina, a medula espinal e a coluna vertebral elas crescem no mesmo ritmo, ou seja, o tecido ósseo e o tecido nervoso eles têm um crescimento com a mesma velocidade. Por isso, pessoal, a medula espinal ela ocupa todo o comprimento do canal vertebral, como a gente pode observar nessa figura, e os nervos então eles estão passando pelas aberturas entre as vértebras, chamadas então essas aberturas de forames intervertebrais, e eles então estão são dispostos horizontalmente, formando um ângulo reto com a medula espinal, o que a gente também consegue observar aqui em A. No entanto, pessoal, a partir então do 4º mês de vida intrauterina, a coluna vertebral ela começa a crescer mais do que a medula espinal, o que a gente consegue observar aqui na letra B e C, aqui na figura. Então, como as raízes nervosas elas mantêm as suas relações com os respectivos forames intervertebrais, há então o alongamento das raízes e a diminuição do ângulo que elas fazem com a medula espinal. Então, este fenômeno leva à formação da cauda equina,